Hoje teremos uma jornada de descoberta estratégica, explorando o elo entre a essência inerente e a latência oculta das organizações. Tudo direcionado para um objetivo estratégico claro. O elemento que entrelaça esses componentes é a fórmula ELO, uma abordagem estratégica distintiva concebida pelo nosso convidado, onde essência mais latência resulta no objetivo estratégico. Júlio Alves não é apenas o arquiteto da Fórmula ELO, mas também o fundador da JA Strategy, uma consultoria especializada que tem sido veículo para implementar esta abordagem na esfera da estratégia mercadológica. Ele canalizou sua expertise para ajudar organizações e descobrir seu potencial latente, alinhado à essência da própria empresa. Júlio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Maurício. Muito bom estar aqui com você. Júlio, eu é que agradeço a aceitação do convite. Vai ser uma alegria nos aprofundarmos num tema tão agradável. Eu, particularmente, sou entusiasta do processo de estratégia. E especialmente quando a estratégia tem o olhar do design, a partir dessa visão multidisciplinar e que observa o universo sempre através de sistemas. Entrando no tema, você criou a Fórmula ELO, uma abordagem estratégica distinta, e fundou também a JA Strategy, uma empresa dedicada à consultoria em estratégia mercadológica. O método ELO é central para a formulação de estratégias da JA, integrando a essência e a latência de uma empresa, organização, para alcançar um objetivo estratégico claro. Então, como você define o modelo ELO? Quais são os fundamentos que o sustentam na estratégia mercadológica? Então, Maurício, esse trabalho, eu comecei a realizar esse trabalho há mais de 30 anos atrás, lá nos anos 80, num momento muito interessante. Em Minas Gerais, né, eu sou de Belo Horizonte, em Minas Gerais nasceu um movimento chamado Grupo Mineiro de Moda, e esse Grupo Mineiro de Moda começou a fazer todo um movimento da criação das primeiras marcas da moda brasileira. Né? Foi aquele momento ali da multiplicação dos shoppings, né? Onde as lojas começaram a ir para os shoppings e a necessidade de se transformar em marcas. E eu comecei ali nos anos 80 a trabalhar com esses projetos, nessa mistura do design, da arquitetura, da comunicação, né? As três coisas se misturavam ali para poder construir a marca. E ali, os fundamentos principais que eu aprendi naquele momento foram duas coisas. A primeira, que nas principais marcas de moda, o dono, né, o fundador, ele é a base da marca. Geralmente o estilista é o criador do produto, e ali a essência daquele fundador é muito importante no negócio. Então, foi ali que surgiram as minhas primeiras reflexões sobre isso, né? A importância daquele fundador, daquela essência na marca e também na própria empresa, né? Em todo o negócio. Então, um dos fundamentos que a Fórmula Elo traz, né, que é o E de essência, é exatamente vindo desse lugar, né? Vindo dessa experiência lá nos primórdios das primeiras marcas aí criadas no Brasil, aonde a figura essencial do dono era tão importante. E o segundo ponto que ali também era muito necessário era você entender o desejo das pessoas. Na construção de uma marca, principalmente na moda, a questão da moda é muito forte, né? Todo aquele movimento, aquela a identificação das pessoas com aquele estilo de vida ou com aquela proposta, né, daquela marca, é o que forma, né, é o que criava
aquelas marcas. Então, o entendimento dessa latência, né, desse desejo nas pessoas naquele momento era muito importante. Então, a Fórmula Ela, o fundamento dela vem dessa experiência, dessa realidade vivida ali naquele início, de unir essência com latência, né, para aí se construir um objetivo estratégico e uma marca. Perfeito. A latência vem do latim latentia, que vem de latens, que significa escondido ou oculto. Então, leva-se a crer que a latência de uma organização é um potencial não revelado, ou pelo menos não utilizado em sua totalidade num devido momento. E eu acredito que o teu sistema busca justamente trazer à tona esta latência ou este potencial que estava, de uma certa forma, não aproveitado na sua totalidade. Eu entendi bem? É exatamente isso, né? Esse desejo oculto, né? Esse desejo oculto nas pessoas, né? No mercado, é que quando identificado e traduzido bem numa relação, né? A marca é a relação, então, se você pega essa essência, identifica esse desejo oculto e consegue criar essa relação, ali a marca acontece. Então é isso mesmo, né? A Elo é exatamente isso, né? A união dessa essência com essa latência para criar esse objetivo estratégico e a partir dali construir a marca. Quais ferramentas ou técnicas você recomendaria para uma implementação eficaz da Fórmula Elo, especialmente na identificação e mobilização da latência de uma empresa? São diversas metodologias, ferramentas, né, que a gente utiliza ali, as questões da percepção, né, o design é a base de tudo, né, é o principal, né, em todas as metodologias do design. Eu venho de uma escola da FUMA, que era uma escola em Minas Gerais que nos formava muito bem, né, no desenvolvimento da intuição, da percepção, né, uma escola muito rica nesse sentido. Mas principalmente na questão da latência, isso era feito no início através muito né, da observação, do entendimento do mercado, mas num determinado momento eu conheci uma pessoa, Fernanda Bizarri, até dona de uma empresa chamada PS2P. Sugiro até que um dia converse com ela. É uma empresa, o significado do nome vem até de unir propósito a pessoas, né? O PS2P é uma sigla que significa unir propósito a pessoas. É muito interessante essa ferramenta, porque é um observatório de comportamento e cultura que se inspira, né, nas metodologias antropológicas, mas é uma metodologia de pesquisa qualitativa, mas que ela a busca, né, com técnicas até do cinema documentário, etc., de captar essas percepções, captar essas questões latentes. Né? Então, essas metodologias utilizadas lá por essa ferramenta, né, da PS2P, há muitos anos vem fazer parte dos nossos projetos e é uma das grandes responsáveis nessa questão desses people insights, né, de descobrir esses, esses desejos. Né? Então, isso somado a todas as metodologias aí do design, né, que são infinitas, né, para tradução, é que a gente consegue aí talvez caminhar no acertar mais o alvo. Né? Perfeito. Excelente indicação. Vou conversar e convidar a Fernanda. Espero que ela aceite o nosso convite e vai ser muito oportuno tratar de um tema tão relevante. Afinal, ela aborda o conhecimento das pessoas. Nada mais é do que pesquisa antropológica, etnográfica e comportamental. Então, isso traz os instrumentos necessários para o design colocar em prática soluções de valor. Exatamente, exatamente. O que diferencia a Fórmula Elo de outros frameworks estratégicos, como análise SWOT, a matriz BCG, ou cinco forças de Porter, Oceano Azul,
e várias outras que já surgiram como instrumentos de se identificar um objetivo estratégico claro. Assim, nunca foi a minha intenção diferenciar desses outros caminhos, inclusive admiro todos, né? E todos eles fazem parte dos trabalhos de uma forma ou de outra, né? Ou como inspiração, ou como uso técnico mesmo, cada vez essas coisas se complementam mais, né? Ficam mais ricas, ficam mais interessantes, e todas elas eu tenho uma grande admiração e interesse por elas. Mas a Fórmula E ela nasce mesmo na experiência. Os dois elementos mais importantes nessa metodologia, e eu não sei se diferencia, mas é a questão da essência e a questão da percepção. Então, o intangível é a base desse processo, né? Eu valorizo muito essa questão da intuição, da observação, desses elementos intangíveis capturados na latência, das ferramentas até psicológicas, vamos dizer assim, para poder captar as questões essenciais do dono, né? É quase que uma sessão psicanalítica, né? Essa busca da essência do dono. Então, todos esses elementos mais intangíveis assim que permeiam quase tudo nessa metodologia. E vem um pouco da história, né? Da minha história mesmo profissional e das formações e formação e aprendizados nesse caminho. Diante da abordagem integrativa proposta por Roger Martin, grande expert na área do design estratégico, que catalisa a lógica analítica com a intuição criativa, permitindo uma exploração inovadora de oportunidades enquanto mantém uma análise estratégica rigorosa. Como você vê a correlação entre esta abordagem integrativa e o método Elo, que também propõe uma combinação de essência e latência? Há sinergias ou interseções notáveis entre essas duas abordagens que podem ser exploradas para potencializar a estratégia mercadológica? Eu conheci esses estudos dele há muito pouco tempo, né? E me admirou muito essa, essa, essas similaridades, né? Te confesso que a palavra rigorosa não é uma palavra muito do meu universo, né? Acho que é do universo dele, não é do meu universo, mas no resto concordo 100%. Acho uma maravilha uma pessoa tão competente e capaz conseguir elaborar isso da forma que ele está elaborando e estruturando. É uma coisa que eu acredito muito e que é 100% de acordo com o pensamento dele, né? Temos algumas diferenças nesses pontos que eu estou dizendo, mas acho que a saída é essa mesmo. Acho que o caminho para as empresas passa com certeza por aí, né? Essa inteligência artificial versus inteligência natural é uma coisa que esse mundo vai ver muito daqui para frente. E essa, né, complementaridade dessas duas coisas. Então, acho que eu acredito muito nesse caminho. Então, só para contextualizar para as pessoas que não conhecem a obra do Roger Martin, o entendimento da lógica analítica. Ela é um método de raciocínio que se baseia na avaliação sistemática e na decomposição de complexidades para compreender, analisar e resolver problemas. No português profundo, é descascar o abacaxi e fatiá-lo em partes. Envolve a utilização de dados, fatos e evidências para fazer julgamentos e tomar decisões. A lógica analítica é muitas vezes associada à abordagem científica e à tomada de decisões baseada em dados. Já a intuição criativa, por outro lado, ela é uma forma de insights ou compreensão que surge de um processo menos estruturado e mais aberto. Ele tem a capacidade de ver além do óbvio, explorar novas perspectivas e chegar a soluções inovadoras. Então, a intuição criativa é muitas vezes alimentada por experiências, emoções, uma disposição para
explorar o desconhecido, característica muito própria de designers. Entrando na próxima pergunta. Vocês desenvolveram um modelo para a construção da plataforma de marca chamado MIL, M-I-L. Poderia nos explicar como é a estrutura deste modelo e ainda como a estratégia mercadológica alimenta a construção e manutenção da plataforma de marca? Então, nessa metodologia lá da Fórmula Elo, nós temos a Fórmula Elo, que ela desenvolve e cria essa questão do objetivo estratégico. A partir do objetivo estratégico criado, é necessário materializar ele no mundo. E nessa materialização física dessa estratégia, que nós desenvolvemos essa plataforma Mil. Ela nos dá 3 guias, né, para que a gente sempre fique de olho nessa materialização dessa estratégia na realidade. Que o M é da mensagem, né, ele alimenta todas essas questões da comunicação, da venda, todos esses elementos, a mensagem trabalha esse ponto. A imagem, que é toda a materialização e a transformação em questões físicas, né, da marca, seja marca, arquitetura, todos os aspectos de materialização da estratégia. E a linguagem, que é a forma subjetiva de transmitir o que nós gostaríamos de que essa marca transmitisse, né? Então a linguagem cuida de ser o guia para tudo isso, né? Então, a partir dessa elaboração estratégica da essência com a latência, criando objetivo estratégico, depois a tradução para o mundo é feita através de 3 guias, que é a mensagem, imagem e linguagem. A partir desses 5 elementos, a gente consegue fazer esse trabalho que a gente vem realizando nesse período aí. Poderia trazer alguns exemplos práticos de empresas, organizações que aplicaram a Fórmula Elo para reformular sua estratégia e que alcançaram resultados notáveis? Então, com certeza, isso não foi mérito só nosso, né? Ainda mais numa metodologia que tem o dono como essência, né? Para nós, o grande sucesso, né? A grande fórmula de sucesso está sempre no dono, né? Sempre no fundador. Mas tivemos muitas oportunidades, né? A primeira lá nos anos 90, que foi a Centauro Esportes. Tive a oportunidade de trabalhar com um gênio do varejo aí, que é o Sebastião Bonfim, e utilizar esses conhecimentos que na época não eram tão sistematizados assim, mas na construção junto a ele lá da Centauro Esportes. De lá fizemos trabalho também na Losango Financeira, que se tornou uma das maiores financeiras do Brasil naquele momento. Depois, Valita, no momento que a Valita estava se traduzindo da marca da avó para a marca da neta, nessa passagem, um trabalho feito até com a Luísa Brunet, muito interessante o trabalho da Valita. De lá, Ricardo Eletro, começamos com o Ricardo Eletro quando tinha 37 lojas, fomos com o Ricardo Eletro até 1.000 lojas. Le Biscuit, que é uma rede de lojas de variedades, concorrentes aí das lojas americanas, Catuaba Selvagem na área de bebida, já são quase 100 projetos que eu tive a oportunidade de trabalhar nesses 30 e poucos anos, utilizando essas mesmas ferramentas, em alguns momentos não tão estruturadas assim, mas que hoje se traduzem aí na Fórmula Elo e na plataforma Mil. Excelente, é uma lista de empresas de sucesso notável. Muito bem, chegamos ao pinga-fogo. Este é o momento em que nós tratamos, nos aprofundamos em indagações fundamentais que tocam a essência da trajetória de cada um. São 3 questões que eu faço a todos os convidados. A primeira: quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Eu convivo com empreendedor minha vida inteira, né? É uma dos modelos de pessoas que mais me encantam, né? Parece que falam em 5% da humanidade, tem essa característica.
E o que mais me encanta no empreendedorismo é essa busca do desafio, né? A relação é muito menor com o dinheiro, com o sucesso, é muito mais com o desafio, né? São pessoas que crescem, transformam, constroem impérios, mas a relação dele não está com o império criado, e sim com o desafio, e isso morre com eles, né? E nasce com eles. Né? A gente vê desde novo também pessoas jovens ainda com essa mesma natureza. Isso me fascina muito. É uma das coisas que mais me encanta, está na minha vida também, e essa é uma das características que eu mais admiro. O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Eu acho que está nessa questão do, do empreender, né? Eu acho que está no empreender. Eu acho que existem. Eu acho que, na verdade, o empreendedorismo é a mistura do sonhador com o realizador. Quando essas duas coisas se unem, eu acho que surge o empreendedor. Porque existe só o sonhador e que não vai para a realidade, e existe só o realizador que reproduz, né? Que mantém, mas que não gera nada novo. Então, eu acredito que o mais importante é a mistura dessas duas palavras, e acho que ela, quando se mistura, dá um empreendedorismo. E a última, o que é design? Design é paixão, opção de coisas, sabe? Porque eu sou apaixonado com essa palavra há muito tempo. Eu sou designer de raiz, de carteirinha. É, admiro, sabe, sempre pesquisei muita história, né? A escola Bauhaus, para mim, é uma lição de vida. Sempre desejei estudar na escola que eu estudei por ser um ícone do design naquele momento, os professores, momento. Então, assim, o design, para mim, ele é essa capacidade de transformação, essa capacidade de transformar no mundo coisas que estão no intangível, seja na percepção das pessoas, seja na estética, seja na utilidade, né? Mas essa capacidade de transformação do intangível no tangível, né? Eu acho que é a forma mais ampla que eu conseguiria traduzir a palavra design. E é o que significa para mim. Muito bem. Entramos agora numa das nossas sessões mais apreciadas, que é a indicação de literatura. Nós fazemos questão de pedir aos nossos convidados que compartilhem conosco aqueles livros que deixaram uma marca em sua trajetória. Então, quais livros te impactaram? Muitos livros me impactaram, e de várias origens, né? Livros de entendimento do comportamento humano, livros filosóficos, livros científicos, mas assim o que mais me encanta é, é é quando o livro, para mim, assim, o livro, para mim, ele é um tesouro escondido dentro de uma arca que você precisa saber abrir a arca para descobrir. Você pode passar por uma arca, ver a arca, achar que é um móvel e ir embora. Então, não necessariamente ler um livro pode te trazer o tesouro, muitas vezes, ali escondido, né? Então, para mim, eu destacaria mais os tesouros que eu já consegui retirar de vários livros do que necessariamente um livro, né? E esses livros, esses tesouros estão escondidos por, por, por um universo maravilhoso, né? Que o mundo conseguiu criar, que é o objeto livre, né? E o sentido dele, né? Esse sentido, a gente muitas vezes reflete pouco sobre o que é um livro, né? É uma pessoa que resolve colocar ali a sua essência, a sua contribuição, né? O livro é uma contribuição. E descobrir essa contribuição que está ali dentro é muito grande, é muito importante. Concordo plenamente. Mas eu vou dar uma insistida. Não tem pelo menos um livro que seja relevante ou fundamental para que os empreendedores alcancem sua melhor versão, descobrindo esse tesouro que está
traduzido em palavras. Eu acho que se eu trouxesse um, eu seria injusto com os outros. Mas eu escolhi um livro, você me falou que me pedisse, eu escolhi um livro para demonstrar aqui, que na verdade ele não é um livro para se ler e se extrair um tesouro dele. Mas ele, para mim, ele em si significa uma coisa que para mim é muito importante, que é essa inteligência natural do ser humano. É a criatividade, é o maior que o humano pode produzir, que é essa criatividade, essa genialidade que o ser humano traz em si, né? Que não se sabe de onde, muitas vezes sem informação, muitas vezes pessoas simples, muitas vezes em diversos países. Essa genialidade é um segredo que o humano traz em si. Esse livro são os 100 diagramas que mudaram o mundo, né? Então ele tem no interior dele, por exemplo, o desenho do diagrama de Pitágoras. São diversos desenhos, né, do ser humano. Vou passando assim que vai ficar mais fácil de ler. São diversos diagramas que mudaram a história da humanidade. Deve ter Leonardo da Esse aqui é o Vinci. de Darwin. Esse aqui é o de Darwin, que quando ele descobre, né, ele escreve em cima mais 5. Autora Scott Christensen. Para facilitar o acesso de todos, nós disponibilizamos o link deste livro diretamente na descrição. Além disso, eu convido a todos a explorar a nossa seção Livros no podbrand.design. Lá nós reunimos uma curadoria com mais de 220 livros recomendados por nossos convidados. Não deixe de conferir e o link também se encontra aí na descrição. Muito bem, excelente dica. Vou atrás deste livro. Vai ser um prazer tê-lo como uma das referências. Eu agora trago uma pergunta da Marici Martins. Ela é fundadora da consultoria de recursos humanos M. Martins RH e que esteve na semana passada no Podbrand. Ela formulou esta questão sem ter ideia de que seria você o nosso próximo convidado. Então, tendo em vista nossa juventude atual, seu comportamento e atitudes frente ao trabalho e aos estudos, e que eles também serão nossos líderes no futuro. Então, a pergunta: como você enxerga o nosso futuro? Eu enxergo o nosso futuro. Eu acho que o humano foi feito para algo muito grande. E acho que a gente ainda está muito longe dessa possibilidade, né? Mas caminhando para ela, né? Em alguns momentos a gente acha que a gente evoluiu muito, que a gente está muito lá na frente, mas eu acho que nós somos feitos para algo muito maior, né? E aí estamos no meio dos atropelos aí, né? Que não cessam na humanidade, esses atropelos, só tá atrasando esse processo. Mas eu enxergo o futuro. Nós somos criados para algo muito grande. E eu acredito que a gente está a caminho disso, mesmo com os atropelos que estamos vivendo. Eu até, você falou de livro, lembrei agora de um livro. É um livro, parece uma ficção científica, talvez, mas é um livro chamado Crônicas do Futuro, que ele fala a respeito de alguém que acordou 3.000 anos na frente e conta como será o mundo daqui até 3.000 anos, né? É um livro interessante nesse sentido, de ver o que a humanidade, dentro dessa história, né, que foi criada ali, para que lá, como que a humanidade passará pelas questões. E se você pudesse fazer uma única pergunta ao nosso próximo convidado, qual seria? Eu continuaria a pergunta dela no sentido: qual a importância da inteligência humana para o futuro? Essa é uma pergunta que eu me faço. Será feito ao nosso próximo convidado. Muito bem, Júlio, foi um prazer tê-lo no Podbrand. Tua participação corrobora com o nosso propósito, com a nossa missão, que é ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão.
Muito obrigado por se engajar com este compromisso de ajudar o mundo. Espero revê-lo em breve. Eu que agradeço, Maurício, e parabéns pelo trabalho, por tudo aí que você vem fazendo, e acompanho o Podbrand aí e admiro muito aí o que você vem fazendo e agradeço muito pelas ajudas que vem tendo aí nos podcasts que assisto. Muito bem. Muito obrigado, Júlio, de coração. Como eu fico feliz em aprender. O Júlio Alves é um craque da estratégia. Visite o nosso site podbrand.design. Lá você encontrará os links de todos os episódios, indicação dos 2 livros que o Júlio nos indicou e dos demais brilhantes convidados. Se puder, faça um favor a nós e a alguém que você conhece, compartilhando este episódio e inscrevendo-se em nosso canal. O mundo precisa de mais sonhadores e fazedores que cada dia buscam sua melhor versão. Obrigado por estar conosco no Podbrand, o podcast do design.